Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Com muita alegria, nós estamos então começando a aula de hoje, terça-feira, quarta semana, PET 1. Sejam todos bem-vindos então para a aula de hoje, tanto alunos do Estadual Antônio Carlos como da Escola Lindina Lourenço. Na semana passada eu corrigi as atividades de vocês, tá? Tendo uma participação muito pequena, tá, gente? Nós somos vários segundos anos e são poucos alunos ainda que estão respondendo. Os que estão respondendo agora, eu vou considerar bem mais que os demais. Uma informação para vocês. Os PETs avaliativos, os PETs desse bimestre, valerão nota. Então, gente, eu vou reavaliar aqueles que foram feitos e devolvido a vocês, para lançar essas notas, então, no diário eletrônico. Então, assim, só para destacar para vocês a importância de estar fazendo as atividades e estar se dedicando um pouquinho mais para a gente poder ter um aproveitamento razoável em relação aos PETs que estão sendo aplicados às atividades. E não são tão complexas e podem trazer para a gente grande desenvolvimento intelectual e pessoal também. A nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre teoria do conhecimento. Hoje, o tema da nossa aula vai questionarmos a respeito da verdade. Até que ponto a verdade impacta a nossa existência e até que ponto nós conhecemos e compreendemos a verdade. Vivemos num tempo e num momento em que a intolerância impera e onde nós buscamos a todo momento associarmos e estarmos próximos de pessoas que pensam como nós, agem como nós e que acreditam nas mesmas coisas que nós. E isso traz uma certa dificuldade porque necessariamente pode alimentar em nós uma intolerância ou até mesmo uma falta de disponibilidade para o diálogo. O autor que nós vamos ver no final da aula, que vai ser Habermas, ele fala sobre a necessidade do diálogo para gerar consenso. Não posso estar somente próximo das pessoas que pensam como eu, mas necessariamente próximo dos semelhantes e dos distoantes, ou das pessoas que pensam totalmente contrárias a mim. Porque ao conviver, conversar e entrar em consenso com essas pessoas, eu levo o meu intelecto a ampliar as suas capacidades e consigo estabelecer um diálogo, onde eu compreendo que o outro é diferente, pensa diferente de mim, mas que ele não é inferior a mim. É uma pessoa como eu, que merece respeito e que necessariamente tem que estar sempre valorizado e respeitado também, mesmo que pense diferente. Não posso menosprezar ou diminuir o pensar, a opinião, a maneira de viver, de vestir, as escolhas que a outra pessoa faz. Diálogo pressupõe dois. E dois que às vezes não pensam tão próximos e que não são tão similares, iguais ou parecidos. Às vezes são muito opostos, tá certo? Vou projetar aqui para vocês hoje o PET. Hoje eu estou tentando assim, trazer para vocês o mais próximo do PET para a gente poder estar aproveitando um pouco mais do nosso material. Aviso para vocês que semana que vem a aula vai ser toda preparada por mim. Então, estou preparando aqui a partir do livro didático, vou estar fazendo uma exposição e vou estar deixando para vocês também um texto para que vocês possam se aprofundar e responder a aula com qualidade. Deixa eu projetar aqui minha tela para vocês e a partir dela a gente vai acompanhar então a aula de hoje. Bom, pronto. Espero vocês visualizar. Aí, melhorou um pouquinho. Esse aqui é o PET que vocês já receberam, quarta e quinta semana. Então, hoje a gente vai estar falando então, sobre teoria do conhecimento. A verdade e o conhecimento. Esse é o tema da aula de hoje, o tema que vai estar lá na sala. Destaque para vocês que um dos livros que eu usei para a aula de hoje é esse, está aqui para vocês lerem, que é a Teoria do Conhecimento, do Urbano Ziret. Eu estudei ele em filosofia lá no ano de 2013, eu acho, não lembro bem o ano certo, mas foi um livro que eu estudei para justamente aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do que é a teoria do conhecimento, de que maneira o conhecimento impacta e influencia nossas vidas, a nossa existência como um todo. Bom, além disso, o PET de vocês, que é o que eu vou usar aqui hoje para basear um pouco a nossa aula. A introdução da aula de hoje começa com um bilhete escrito lá no ano de 2018, que alguns de vocês devem lembrar, de uma criancinha que queria matar a aula e mandou então o seguinte bilhete para os pais: Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. O autor do PET, ele destaca principalmente essa questão. É verdade esse bilhete.
quando ele destaca essa ideia de verdade, ele quer simular que algo que não é verdadeiro é verdadeiro. Ele coloca lá o seguinte, ó: esse bilhete oferece pistas sobre a verdade. A pista mais óbvia é de que a verdade pode ser simulada, ou seja, algo não verdadeiro pode parecer verdadeiro no âmbito da linguagem. Além disso, o bilhete demonstra uma crença compartilhada entre pessoas sobre o altíssimo valor que a verdade tem nas relações humanas. Na nossa sociedade, quem tem a verdade ou é capaz de demonstrá-la em seu discurso tem poderes diversos. Melhor do que ninguém, nós sabemos que quem geralmente se atém ou utiliza da verdade consegue sempre impactar as outras pessoas. Aqui eu já abro um parênteses para a gente destacar ou separar um pouco a verdade religiosa da nossa crença, da minha religião, da verdade enquanto ciência. A verdade enquanto ciência é uma verdade que nunca vai ser plena e absoluta. A verdade da religião, sim, ela vai ser plena e absoluta, e mesmo sendo diferente, ela deve ser respeitada, tá? Então, assim, só abrindo um parênteses aqui para a gente poder respeitar o diferente. Ah, mas eu vou na Umbanda, no Candomblé, para mim, que às vezes sou cristão, vou chamar essa pessoa então de macumbeiro. Jamais. Essa pessoa tem uma religião de matriz africana e que eu tenho que respeitá-la. Por não conhecê-la, por não acreditar ou por não estar próximo dela, não significa que ela seja do mal, ruim, negativa. Ela é diferente. Se ela é diferente, eu vou tratar como diferente, pronto. Não vou ficar excluindo ela ou até mesmo menosprezando ela. Porque se fosse o contrário, já pensou? Você já pensou se ao nosso redor a maioria das pessoas, por exemplo, fosse matriz africana e não cristã, e nós fôssemos cristãos, que essas pessoas então poderiam estar nos ridicularizando? Às vezes nós participamos do grupo majoritário de uma verdade. Por isso que nós podemos denegrir as outras pessoas. E isso não vai trazer nenhum impacto para nós. Porém, a outra pessoa também merece respeito. A gente não deve jamais estar denegrindo, então, a outra forma de religião ou outra forma de verdade diferente da nossa. Só esse parêntese aqui para a gente começar, então, a trabalhar numa perspectiva agora racional. Não estou falando aqui da verdade da religião, tá, gente? Acredito que a religião é importante na nossa vida e é extremamente essencial para sermos pessoas melhores. Porém, agora nós estamos falando simplesmente da verdade científica, que não é plena, não é absoluta e está sempre em transformação e mudança. Na sequência, o autor vai trazer para a gente aqui algumas ideias que são afirmações que as pessoas fazem por ter um conhecimento prévio daqueles fenômenos ou acontecimentos que acontecem ao nosso redor. Exemplo, a Terra é maior que o Sol, pois nossos olhos conseguem ver o Sol de forma completa, mas não conseguem dimensionar a imensidão da Terra. É uma observação simples, não é? Vocês conseguem ver a Terra sem a ajuda de nenhum aparelho, a sua dimensão como um todo? Então, observação de quem está na Terra. O Sol se move em torno da Terra, pois todos os dias vemos o Sol se movimentar no céu. Nasce no leste e se põe no oeste, e a Terra não se move. Eu não sinto a Terra mover, estou aqui em cima dela andando e não caio. Então, por que, que a Terra é que move? Nós vivemos da Terra plana. Bobagem esse povo ficar acreditando que a Terra é redonda. Os animais existiam como nós o conhecemos, pois aprendemos que, com os livros sagrados, os animais foram criados todos de uma vez, e nossos ancestrais o registraram da forma que os vemos hoje. E aí, né, um detalhe importante, que os livros sagrados ainda nomeiam, os homens nomeiam os animais. Mesmo que em uma cultura determinado animal tenha um nome, em outra outro, foi o mesmo livro sagrado que nomeou todos. A família é uma entidade natural, pois todas as partes do mundo, a família é a primeira célula da socialização do ser humano. Portanto, faz sentido acreditar na sua existência é natural, espontânea e necessária. Todas essas afirmações aqui são de conhecimentos cotidianos e prévios, não de um conhecimento aprofundado. E todas aqui podem ser contrapostas ou contraditas ou superadas com argumentações científicas. A primeira, não é porque que a gente consegue ver o Sol e a gente está distante dele que ele é menor que a Terra. Já foi provado isso com astronomia, que a Terra é muito menor que o Sol, principalmente dentro do nosso sistema solar. É, a Terra é redonda, gente. Por mais que alguns queiram insistir, afirmar e acreditar que a Terra é plana, os terraplanistas,
desculpem, mas essa é uma definição de crença, não de conhecimento. A Terra, gente, é sim redonda. Ela não é redonda, uma bolinha, mas assim, ela é meio achatada, mas ela é redonda sim. Os animais, tem duas teorias, que é o criacionismo e o evolucionismo. Porém, o evolucionismo, ele se fundamenta na ciência. Ah, eu não acredito no evolucionismo não, professor. Não, não tem problema, não precisa acreditar no evolucionismo. Ele é uma teoria científica que a gente já tem que estudá-la. Não necessariamente tem que participar da minha existência, da minha crença, não. Mas enquanto teoria científica, Darwin mostrou isso, que a evolução, ou que os animais, os seres se adaptam para sobreviver. E aquele que melhor se adapta consegue prevalecer. Um exemplo da teoria de Darwin em ação. A primeira cepa do coronavírus matava em 15 dias. Essa mata em 7. O vírus evolui. O vírus vai melhorando com o tempo, tá certo? Diferente de alguns de nós, que com o tempo, em vez de melhorar, só piora, tá certo? Brincadeiras à parte, mas só para a gente entender que isso é uma teoria científica. Eu não preciso acreditar nela. Eu só preciso saber que ela existe. A família, essa é uma questão de sociologia que eu peço que vocês questionem depois do professor de sociologia de vocês, ou a professora. Até que ponto a família, necessariamente, ela nasceu dentro do gênero humano? Porque a família é uma construção social. Tanto é que a família muda com o tempo e com o espaço. Por quê? Como que a família muda? Vamos pensar que há 20 anos atrás quase não tinha separação. Vê quantos avós de vocês se separaram. Quantos pais de vocês às vezes já se separaram? Quantos irmãos, tias, tios, pessoas próximas de vocês? Vocês vão ver que idosos têm muito pouco separados. Agora, pessoas assim, um pouco mais adultas, na faixa assim, dos 40 anos para baixo, tem muitas pessoas. A sociedade mudou. O padrão de família mudou. Mas nem por isso a família deixou de existir. Porque existindo ali um pai, uma mãe e os filhos ou irmãos, ali uma família. Mas ela necessariamente como nós conhecemos enquanto entidade natural, não. Ela é construída na sociedade. Peço que vocês questionem depois isso ao professor de sociologia de vocês para ajudar a compreender e entender essa importância. Aqui vai explicar para vocês tudo que eu estou falando, mas de maneira bem mais pormenorizada, para vocês entenderem até que ponto aquilo que é afirmado como verdadeiro, até que ponto aquilo que não é verdadeiro, seja na observação simples. Na sequência, o autor vai falar da verdade como correspondência. A verdade como correspondência é quando você utiliza de algo que seja verdadeiro para afirmar algo que nem sempre seja verdadeiro, crível ou necessariamente correto. Ele dá aqui dois exemplos para a gente poder entender. Primeiro, ele afirma, né? Ele faz a seguinte afirmação: ao longo da história, uma concepção de verdade ganhou destaque. Segundo essa concepção, a verdade é a correspondência entre a ideia e o fato fenômeno. A ideia é aquilo que eu penso e o fato fenômeno é aquilo que está ali à minha disposição, aquilo que eu consigo perceber, olhar. Aí ele usa o exemplo do triângulo. Afirmar que o triângulo tem três lados é verdadeiro porque essa afirmação ideia corresponde ao fato do triângulo de fato ter três lados. Nem sempre a afirmação vai coincidir ou não vai sempre colidir, estar próxima com o fato ou o fenômeno. Ele dá um exemplo ali na questão, ó, Belo Horizonte é a capital de São Paulo. Essa afirmação é falsa. A capital de São Paulo é São Paulo. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, tá certo? Então, assim, nem sempre a afirmação vai trazer algo que seja verdadeiro. Na sequência, ele vai dar outros exemplos, vocês vão ler e vai perceber um pouco como a gente às vezes utiliza isso para poder afirmar algo que é falso de forma verdadeira, para gerar confusão. Por fim, o autor fala um pouquinho sobre a verdade subjetiva. A verdade, enquanto um ponto subjetivo, vai ser sempre utilizado, principalmente por um viés ou por um pensamento que seja ético e político, porque ali vai, de certa forma, colidir ideias. Quando eu falo colidir, não no sentido de eliminar o outro, não no sentido de matar a outra pessoa, não, necessariamente não. Aqui abro um parêntese para a gente começar a pensar essas realidades intersubjetivas ou subjetivas de uma perspectiva um pouco mais humanizadas. A gente tem que sair um pouco daquele fla-flu ou daquela rinha que a gente está vivendo atualmente de polarização, em que ou eu sou Lula livre ou eu sou Bolsonaro. Automaticamente, assim, a gente quer que a outra pessoa quase que morra ou que ela sofra. Não, não é assim.
Não é porque você apoia um ou apoia o outro que você tornou menos pessoa que a outra pessoa. Pelo contrário, é uma opinião. E essa opinião tem que ser respeitada. Por isso que o autor aqui nesse final, ele vai trabalhar sobre essa verdade numa perspectiva da ação comunicativa. É pensar, aí o que eu achei interessante é uma frase que aparece aqui no meio, está destacada aqui, ó. A ação comunicativa é a capacidade de pensar com o outro e não apenas por si mesmo. É uma capacidade que nós temos de poder desenvolver consenso. O que é que isso significa? Em determinado momento, nós temos que conseguir entrar em consenso com outras pessoas que pensam diferente de nós, porque esse consenso é vital para a existência humana. Um ponto importante para vocês poderem responder a questão. O consenso, gente, ele nunca vai ser uma verdade que possa sobrepor aquela verdade que é minha, mas ele é necessário para o crescimento da humanidade e para o desenvolvimento pleno das nossas capacidades. Vamos pensar o seguinte: se eu continuar nesse radicalismo do meu pensamento, eu vou conseguir relacionar com outra pessoa que é diferente? Não. A sociedade vai crescer somente com um ponto de pensamento? Não. Então, por isso que a gente tem que tentar entrar em consenso, e por isso vai ser importante ele coloca um termo ali interessante, que é a razão comunicativa. Temos que saber comunicar, nos relacionar, para a gente poder aceitar os argumentos da outra pessoa, porque eles são claros, são lógicos, são racionais. E por isso eles são críveis. São, assim, passíveis de respeito. Não é porque eu tenho que sobrepor, repito, mas o pensar diferente pode fazer com que o meu pensar particular possa ser aprimorado. Habermas, então, vai trazer isso para tentar aperfeiçoar um pouco a nossa sociedade a partir do diálogo. Por isso que é importante ter essa comunicação. Vai ser basicamente esses os tópicos trabalhados no PET de hoje com vocês e vai ajudar vocês a responder essas duas questões. Uma questão vai tratar especificamente sobre Habermas e outra vai mostrar a aplicação do conhecimento de Habermas numa crítica ao fascismo nesse discurso de Mussolini, que é lá do final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Uma boa semana para vocês, gente. Espero que eu tenha conseguido ter explicado para vocês um pouquinho do conteúdo de hoje, tá certo? O intuito era justamente favorecer ou proporcionar para vocês a oportunidade de estar pensando um pouquinho na verdade e nessa forma de se relacionar com as outras pessoas. Um abraço a todos, que tenhamos uma semana produtiva e espero que todos estejam bem. Gente, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, tá certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar vocês. Domingo eu corrigi as atividades, tá, gente? Devolvi a todos vocês. Então, por favor, olhem nos e-mails que vocês cadastraram lá no formulário e tenha devolutivo, então, com a nota e com as respostas corretas. Um abraço a todos e uma boa semana. Tchau, pessoal. Tudo de bom.